Uma voz no telefone pode roubar dinheiro, identidade e até fazer alguém obedecer ordens impensáveis. Algumas dessas fraudes pareciam absurdas demais para funcionar, até funcionarem em escala assustadora. O detalhe mais perturbador é que muitas vítimas não foram enganadas por tecnologia, mas por uma frase dita no momento certo. Número 8. Ligações automáticas de Rachel da Cardholder Services. Em novembro de 2012, a FTC deu nome à voz que não parava de invadir os telefones dos americanos. Rachel, da Cardholder Services, era a inimiga pública número 1. Você atendia e a gravação dizia que tinha uma mensagem importante sobre a sua conta atual de cartão de crédito. Não era um novo empréstimo, não era um prêmio, era a sua conta. Essa era a armadilha. Uma voz feminina, neutra, fazia uma oferta ilegal gravada parecer um simples atendimento de rotina. Depois, prometia reduzir a sua taxa de juros se você continuasse na linha. Milhões de ligações foram disparadas, inclusive para pessoas que já estavam no Registro Nacional de Não Perturbe. Por trás daquele roteiro, a venda era bem mais simples do que a voz fazia parecer. A pessoa pagava centenas, às vezes milhares de dólares em taxas antecipadas por uma suposta ajuda para baixar os juros. Depois, via a economia prometida desaparecer. A FTC e seus parceiros agiram contra 5 operações de robocall, incluindo empresas no Arizona e na Flórida. Em um caso relacionado a Rachel, um tribunal considerou os réus responsáveis por $1.700.000. Rachel soava entediante de propósito. Esse era o terror. O próximo golpe nem precisava que você atendesse. Número 7. Golpes Vanguiri de retorno de chamada após um toque. O telefone toca uma única vez, de um código de país que você não reconhece, e para antes que seu dedo chegue à tela. Esse pequeno vazio é a isca. O golpe se chama Wangiri, palavra japonesa para um toque, e a engrenagem por trás dele é simples. Discadores automáticos disparam chamadas perdidas para listas enormes de telefones e depois esperam pela pequena parcela de pessoas que retorna a ligação. Em 2019, a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos rastreou uma campanha ligada à Mauritânia, com mais de 100 milhões de chamadas automáticas direcionadas a telefones americanos. Na tela, aparecia apenas um número desconhecido. Para o sistema, aquilo era uma linha de produção. Você liga de volta e o número encaminha a chamada para uma linha internacional de tarifa premium. O silêncio pode cobrar de você. Uma fila de espera falsa pode cobrar de você. Uma gravação sem vida pode cobrar de você enquanto a conta continua subindo, fora do seu campo de visão. O golpista nem precisa falar com você, porque a sua própria curiosidade faz o trabalho. Essa é a inversão. Não há ameaça urgente. Não há falso agente do imposto. Não há voz pressionando do outro lado. Só uma chamada perdida que faz você sentir que escolheu o próximo passo. Um toque cria a pergunta. A ligação de volta aciona o contador. O prejuízo começa depois que o telefone fica em silêncio. Número 6. Ataque de robocalls sobre garantia de veículos. Pior ainda, quando o golpe da chamada de retorno finalmente silencia, o seu celular acende no balcão da cozinha e uma voz gravada avisa que a garantia do seu carro está prestes a vencer. Em maio de 2009, a FTC agiu contra uma onda nacional de chamadas automáticas nos Estados Unidos, uma operação que transformava uma preocupação comum com o carro em um funil de vendas industrial. As ligações empurravam contratos de serviço falsos e documentos da FTC descreviam centenas de milhões de chamadas supostamente enganosas se espalhando pelo país. A engrenagem era quase rudimentar de propósito. Os números eram discados em sequência, por código de área e prefixo, quer você tivesse carro ou não, quer estivesse no registro não ligue ou não. Essa era exatamente a lógica. O golpe não precisava saber o seu nome, o modelo do seu veículo ou a quilometragem. Só precisava de um medo grande o suficiente para caber em milhões de casas. A conta inesperada da oficina. O aviso final com cara de comunicado oficial. A sensação de que esperar mais um dia poderia sair caro. Ali, a automação deixou de pescar curiosidade e passou a fabricar urgência em escala nacional. E, quando os golpistas aprenderam que um aviso gravado podia imitar a autoridade, o próximo passo foi fazer essa autoridade soar armada, federal e já parada à sua porta. Número 5. O esquema de extorsão de Sahil Patel no FBI e no IRS.
Mas se o golpe anterior já fazia um aviso de garantia soar oficial, imagine quando a voz do outro lado diz que o FBI já tem um dossiê sobre você. Investigadores apontaram Sahil Patel como o líder de uma operação de extorsão que se passava pelo FBI e pela Receita Federal dos Estados Unidos, usando centrais de atendimento na Índia para mirar pessoas em território americano. O roteiro era feito para encurtar a distância em segundos. Os atendentes fingiam ser agentes federais, citavam números de processo falsos, diziam que a pessoa poderia ser detida ou punida por crimes inventados e empurravam o pagamento antes que o medo tivesse tempo de virar dúvida. Segundo o dossiê atribuído ao FBI de Nova York, o dinheiro passava por cartões de débito pré-pagos. Eram cartões que as vítimas podiam comprar no caixa de uma loja, ainda com o telefone no ouvido, enquanto um desconhecido encenava autoridade do outro lado da linha. Em 2015, Patel foi condenado no Tribunal Federal de Manhattan a 175 meses em uma prisão federal, além de ter que entregar $1 milhão. Aquilo já não era mais ruído de chamada indesejada. Era um modelo de central telefônica para transformar medo do governo em receita. E a próxima versão levaria esse modelo para muito além de um único líder. Número 4. Mega caso de falsificação de identidade do IRS por call centers da Índia. Se Patel provou que o roteiro funcionava, Sunny Joshi mostrou o que acontecia quando esse roteiro virava uma máquina. De 2012 a 2016, segundo os promotores, centrais de atendimento em Ahmedabad, na Índia, miravam pessoas em todos os Estados Unidos, fingindo ser o imposto de renda americano ou o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos. A ligação não pedia confiança, ela fabricava pânico. As vítimas ouviam que poderiam ser detidas, presas, multadas ou deportadas se não pagassem na hora. Depois, o dinheiro passava por redes de intermediários dentro dos Estados Unidos, criadas para esconder a origem dos valores. Em 27 de outubro de 2016, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou acusações contra 56 pessoas e 5 centrais de atendimento na Índia. 20 pessoas foram detidas nos Estados Unidos naquele mesmo dia. Uma dessas centrais, segundo a acusação, tirou $12.300 de uma vítima de 85 anos em San Diego. Em um dos principais casos, 24 réus receberam sentença. As decisões financeiras somaram mais de $72.942.300. Só Joshi foi responsabilizado por lavar entre $3.500.000 e $9.500.000. O Tesouro americano citou esquemas relacionados que chegaram a cerca de $272 milhões e mais de 15 mil vítimas. Aquilo já não era uma única voz fazendo ameaças, era o medo em linha de montagem. E a seguir, a voz fica pessoal. Número 3. Rede de golpe dos avós na República Dominicana. A ligação seguinte vinha com um truque mais limpo. A voz de um neto, tremendo no meio da estática. Primeiro vinha o pânico. Depois, a exigência. Em 30 de abril de 2024, autoridades dos Estados Unidos anunciaram acusações contra uma rede transnacional do golpe dos avós, operada a partir de centrais telefônicas na República Dominicana. A denúncia foi revelada em Newark, Nova Jersey, no Tribunal Federal. Promotores federais acusaram 16 pessoas, entre elas Juan Rafael Parra Arias, também conhecido como Iofre, Nefe Vladimir Parra Arias, também conhecido como Queco, e Nelson Rafael Gonzalez Acevedo, também conhecido como Nelson Tech. Do outro lado da linha, os operadores fingiam ser netos, advogados, funcionários do tribunal ou agentes da lei. O roteiro era sempre urgente: um acidente de carro, uma prisão, uma cela, um problema jurídico saindo do controle. E dinheiro, imediatamente para fiança ou taxas. Nada ali era improvisado. Alguns faziam a primeira abordagem, outros fechavam o golpe, mantendo a vítima em estado de medo. Despachantes coordenavam as coletas, e mensageiros dos Estados Unidos apareciam na porta para buscar envelopes de dinheiro, usando nomes falsos e recibos falsificados. As vítimas ouviam que não podiam contar nada a ninguém, por causa de ordens judiciais de sigilo ou regras do tribunal. Centenas de idosos americanos perderam milhões, porque o pânico foi transformado em segredo. E a seguir, o golpe para de pedir dinheiro primeiro e começa a encenar a própria pessoa. Número 2. Golpes de sequestro virtual com falsos policiais chineses. O telefone está nas suas mãos. A câmera aponta para o seu próprio rosto.
Talvez você esteja sozinho num quarto de hotel, gravando a prova de um sequestro que ainda nem aconteceu fisicamente, porque o sequestrador está na linha fingindo ser da polícia chinesa. Desde 2018, esse esquema mira cidadãos chineses no exterior, principalmente estudantes em universidades dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália. Tudo começa com algo comum, uma ligação de alguém dizendo ser de uma empresa de entregas, depois de uma operadora de telefonia, depois da embaixada ou do consulado da China, até que surge um suposto policial afirmando que o seu nome está ligado à lavagem de dinheiro, roubo de identidade ou atividade telefônica ilegal na China. A partir daí, cooperar significa guardar segredo, ficar isolado, manter a webcam ligada, segurar o celular como se desligar não fosse uma opção. No caso da Universidade de Illinois, noticiado em agosto de 2023, o estudante ouviu que uma encomenda enviada para a China continha passaportes falsos e cartões de crédito. A webcam virou uma coleira invisível. O resultado foi uma perda de $30 mil. Depois, as imagens encenadas eram enviadas à família na China como suposta prova para exigir resgate. E em Utah, em 2023, o passo seguinte já não era encenação. Era sequestro físico por encomenda. Número 1. Ligação de revista íntima do policial Scott no McDonald's, 9 de abril de 2004. O McDonald's em Mount Washington, no Kentucky. A gerente de plantão atende o telefone e um homem que se apresenta como policial Scott diz estar investigando um furto. Ele afirma à subgerente Donna Summers que Louise Ogborn, de 18 anos, pegou algo de uma cliente. Então vem a primeira ordem: leve a funcionária para o escritório dos fundos. Depois, outra: faça uma revista. Depois, outra: mande que ela tire a roupa. Cada instrução chega com a autoridade de um distintivo que ninguém vê e, a cada passo, as pessoas dentro daquela sala atravessam uma linha que, minutos antes, achavam impossível cruzar. Durante horas, Ogborn fica presa, exposta e submetida a uma agressão sexual por Walter Nix Jr., noivo de Summers, que mais tarde se declara culpado e recebe pena de prisão. David Stewart é acusado pela ligação feita no Kentucky, vai a julgamento em 2006 e acaba absolvido. Em 2007, um júri concede a Ogborn $6.100.000 em uma ação civil contra o McDonald's. Chamadas falsas parecidas já tinham atingido restaurantes e mercados em vários estados dos Estados Unidos por cerca de uma década. O homem ao telefone nunca entra no prédio. Ele não precisa.